Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa quarta-feira, dia 1º de setembro, a nossa primeira quarta da palavra do mês de setembro, e esse mês tão bonito que a igreja no Brasil dedica à Bíblia, o mês da Bíblia. Cada ano, a igreja nos propõe um livro da Bíblia para que nós possamos meditar, aprofundar, rezar no mês de setembro. Porque todo dia é dia da palavra. A igreja quer ser uma casa que acolhe e anuncia a palavra. Mas é importante esse mês que nós cuidamos um pouco mais da palavra de Deus. E esse ano, o livro escolhido foi a carta de São Paulo aos Gálatas, com o tema: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. E hoje, a nossa primeira quarta da palavra, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo crucificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O texto que nós escolhemos para essa quarta da palavra, Gálatas 2, 11 a 21. Quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava refeição com os judeus. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos da circuncisão. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como um gentil e não como um judeu, como pode obrigar os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus de nascimento e não pecadores, vindos do mundo dos gentios, sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. Nós também abraçamos a fé em Jesus Cristo. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, buscamos a justificação em Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores, não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é impossível. Se eu reconstruo o que destruí, então sim, é que me torno transgressor. Aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Até aqui, a palavra que São Paulo nos dirige, a palavra do Senhor que ilumina o nosso dia, o nosso caminhar. Queridos irmãos, queridas irmãs,
abrindo para nós a nossa quarta da palavra, o nosso mês da Bíblia, temos um texto muito bonito, mas difícil de compreensão. Primeiro que Paulo inicia o texto dizendo que censurou Pedro, Cefas, no meio do povo, abertamente, na frente de todo mundo. E diz, porque Pedro merecia. O que Pedro fez de tão grave para merecer a censura de Paulo no meio de todo mundo? É que Pedro, antes de chegar à comunidade de Tiago, de Jerusalém, lá em Antioquia, Pedro fazia refeição com os gentios, com os não-judeus. Celebrava com eles, apoiava o caminho deles de fé. Porém, quando chega aqueles da comunidade de Tiago, vindo de Jerusalém, que defendiam que para se tornar cristão, primeiro tinha que se fazer judeu. Então era um caminho que eles exigiam. Primeiro, a pessoa tinha que circuncidar, se tornar judeu, para depois se tornar cristão. E isso incomodou muito a Paulo, não só a atitude de Pedro de ficar se esquivando da hipocrisia de Pedro, de agora já não querer mais se aproximar dos gentios, mas porque isso feria profundamente os gentios que estavam abraçando a fé. Porque eles estavam abraçando a fé em Jesus Cristo, mas não precisava deles ser judeus. E aí Paulo vai como que mostrar para nós que a fé em Jesus Cristo crucificado é quem nos salva. Somos salvos pela fé e não pela lei. Ou seja, a vida cristã não consiste na observância de uma lei, de uma doutrina rígida, mas no crer, no apostar a vida nesse Cristo crucificado. Claro que hoje não temos mais esses judaizantes que quer nos obrigar a ser judeus antes de crer em Jesus. Mas temos sim, em nossas comunidades, muitas pessoas que querem impor leis e doutrinas pesadas sobre as pessoas. E parece que o aperfeiçoamento moral vem antes da fé. E não é verdade. Não é verdade. Primeiro vem a fé. Uma pessoa que faz a experiência do encontro com Jesus é chamada a mudar de vida, a se converter. Mas o nosso anúncio precisa ser primeiro do amor de Deus, do evangelho do reino, do Cristo crucificado. A nossa pregação não pode vir primeiro a lei, porque já fomos libertos da lei. E é isso que Paulo vai dizer para nós. Olha, se a lei continua salvando, então Cristo morreu de graça. Agora, se fomos justificados pela graça, se fomos justificados pelo sangue derramado de Cristo, então a lei, sim, cumpriu o seu papel, mas hoje ela não é mais necessária. Com isso, Paulo não está dizendo que todo o Antigo Testamento, que o povo judeu caminhou por caminhos errados. Não é isso. Mas o que ele está dizendo é que a fé em Jesus Cristo é mais do que uma observância estrita de uma lei, mas é um encontro com uma pessoa na qual a nossa existência está escondida.
E por isso é bonito Paulo, olhando para si mesmo, diz: eu vivo, mas não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E esta palavra de Pedro, de Paulo, muito nos anima. Porque se é Cristo que vive em nós, por Ele somos salvos. Então eu queria fazer um convite a vocês, quem sabe, fazer um propósito nesse mês de setembro, estudarmos a carta de São Paulo aos Gálatas. Não é um texto grande, mas é muito proveitoso para conhecermos mais a vida de São Paulo, os seus ensinamentos e também aprofundarmos a nossa fé nesse Cristo crucificado. E que você, que já faz o grupo da Quarta da Palavra, continue fazendo, aprofundando. É uma catequese que nos forma no Evangelho de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.